Pi é nossa saudação matemática. Olá, eu sou Alex Duarte, matemático, e este que está conosco é Gilbert Santos, intérprete de Libras. Juntos nós vamos para nossas aulas do Enem 2021 para o ano de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos explorar então as questões do último Enem de matemática. Lembrando que no Enem são 45 questões de matemática e nós vamos fazer todas elas ao ritmo de mais ou menos 3 por aula. Então, vamos começar. Ensino médio com componente curricular matemática. E quais habilidades nós veremos na aula de hoje? São duas: interpretar e compreender textos científicos que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional de Unidades. E a segunda habilidade, resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras. Então vamos ver onde isso vai aparecer. Aqui eu estou usando como referência, o caderno amarelo do Enem passado, questão 136, primeira questão de matemática. O sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros, na designação de séculos e em ordem cronológica de papas e reis do mesmo nome. São utilizadas 7 letras do alfabeto, 4 fundamentais, o I maiúsculo que vale 1, o X é 10, o C é 100 e o M é 1000, e 3 secundárias, o V maiúsculo que vale 5, o L que é 50 e o D que é 500. Gente, alguns relógios também trazem, não é o meu caso aqui, mas trazem algarismos romanos também no mostrador, relógios analógicos. Quais são as regras? Não existe símbolo correspondente ao zero, foram provavelmente os árabes que inventaram o zero mais tarde. Os símbolos fundamentais podem ser repetidos até 3 vezes, Então, por exemplo, XXX é 10 mais 10 mais 10, que é 30. Uma letra posta à esquerda de outra de maior valor é subtração. Então, por exemplo, aqui, IX, o I é 1, o X é 10, então 10 menos 1 dá 9. E uma letra posta à direita de outra de maior valor indica a adição. Por exemplo, ao contrário agora, XI é 10 mais 1, que é 11. Então, o enunciado deu todas as regras dos algarismos romanos. Imagina, na época de Roma, fazer uma multiplicação desse jeito, Ainda bem que nós temos hoje um método mais prático. E aí diz o seguinte: em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano da sua fundação assim, MCDLXIX. Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050? Então, vamos ver. Então, está aqui o ano de fundação da cidade. Nós temos aí, MCD, LX e X. Como que nós vamos interpretar isso? Vamos por partes aqui. Vamos começar com M, que é 1000. Em seguida, reparem que nós temos uma letra de menor valor, que é o C, à esquerda de uma letra de maior valor, que é o D. Então, como é que é o CD? O CD é o maior valor, 500, menos o menor valor, que é 100. Isso dá 400. O próximo bloco nós temos o contrário, nós temos uma letra de menor valor à direita de uma letra de maior valor. Então, como que a gente interpreta o LX conforme enunciado? 50 mais 10, que é 60. E, finalmente, no último bloco aqui de algarismos romanos, nós temos IX, menor valor, maior valor, O IX, ele é, na verdade, então, 10 menos 1, que é igual a 9. Então, juntando as partes, 1000 mais 400 mais 60 mais 9, juntando os bloquinhos, nós temos que a cidade foi fundada no ano de 1469. Ok? É um pouco chatinho, mas você se acostuma a interpretar isso aqui. Como pediu, em relação a 2050, nós vamos fazer a diferença de datas, simplesmente agora a subtração, 2050 menos 1469, isso vai dar 581.
Então, significa que essa cidade, em 2050, terá 581 anos de fundação. Tá? Então, uma questão relativamente simples, né, mas tinha que saber interpretar aí os algarismos romanos. Se a pessoa já sabia interpretar os algarismos romanos, né, se vocês já sabiam, já ganhava tempo nessa questão, não precisava ler aquela explicação lá. Né? Mas se não sabia, o enunciado realmente está bem completinho, né? E ao mesmo tempo bem resumido, né, da explicação de como se leem, como se interpretam os números romanos. Ok. Então, questão interessante, né, você vê em história, né, e tal, Papa Pio XII, por exemplo, né, o 12 é X e I. Questão 137 do Enem mais recente. Uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal. Gente, assim, historicamente, né, porque a base decimal? Provavelmente porque o ser humano tem 10 dedos, né? Então, para contar, ele usava a mão como referência e aí, provavelmente, por esse motivo, né, na história da matemática, foi usada a base decimal. Em alguns idiomas, por exemplo, em francês, né, 80 se diz 80, né, que significa 420, 4 vezes 20. Então, significa que essa pessoa usou os 10 dedos das mãos e mais os 10 dedos dos pés. Em algum momento na história, então, ali havia uma base 20 de numeração. Né? Então, explicando a origem das bases. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Gente, o que é binário? Né? A base binária ela só vai ter 2 algarismos, 0 e 1. Né? Na computação, a gente costuma cortar o 0 para não confundir com a letra O. Então, enquanto que na base decimal nós temos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 10, né, gente, algarismos, 5, 6, 7, 8, 9, em binário nós só temos 0 e 1. Por quê? Porque tem a ver com sinal elétrico, para não dar ambiguidade. 0 geralmente está associado a 0 volt e 1 a 12 volts ou 6 volts, enfim, alguma corrente passando. Perfeito? Continuando. Nessa base, qualquer número é representado com zeros e uns. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são, olha só para ler, hein? Aqui não é 1001, são 1001 e 1100, respectivamente. Quer dizer que isso aqui é a representação do número 9 em binário, 1001, e do 12 é 1100. Perfeito. Essa informação vai ser muito importante na questão. Aí ele deu uma tabela. A operação de adição na base binária segue um algoritmo, a palavra da moda aí, ó, segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal, que a gente coloca um número em cima do outro, né? Um algarismo em cima do outro, como detalhado no quadro. Então, está dizendo que 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, e 1 mais 1 dá 0 e vai 1, ou seja, 1 mais 1 dá 1, 0, que nada mais é que 1 mais 1 igual a 2, só que escrito em binário, não em decimal. Tá? Então ele deu essa tabela das operações com todos os algarismos possíveis, né, de adição. Nós só temos 4 possibilidades, 0 mais 0, 0 mais 1, 1 mais 0 ou 1 mais 1. Então, a pergunta, por exemplo, na base binária, a soma dos números 1, 0 e 1, 0. Tá? Então, o que ele fez aqui? Ó? Seguindo a tabela, 0 mais 0 dá 0 e 1 mais 1 dá 1, 0. Seguiu exatamente essa tabela aqui, para conseguir fazer essa conta. Tá? É 100 como apresentado. Gente, aqui, né, se fosse escrever em decimal, nada mais é que 2 mais 2 igual a 4. Ok? Mas ele mostrou como se faz em binário. Perfeito. Pergunta, considerando as informações do texto, o resultado da adição 9 mais 12. Então, olha só, você não precisa converter 9 e 12 em binário, ele já converteu para você. Quer saber quanto dá representado em binário também. Como que nós vamos fazer? Ó? Ele já falou no enunciado que o 9 é 1001 e o 12 é 1100. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o 9 mais 12. Então, eu vou colocar o 9 em cima, por exemplo, 1001, perfeito? E vou colocar o 12, 1101.
0 e vamos somar isso aqui em binário. Vamos lá. Seguindo a tabela dele, ó, uma coluna de cada vez. 1 mais 0 está aqui, ó. 1 mais 0 dá 1. Então, 1 mais 0 deu 1. 0 mais 0 dá 0. Essa coluna aqui agora, ó, 0 mais 1 dá 1. E a última coluna, 1 mais 1 dá 1, 0. 1, 0. Né? Então, 9 mais 12 deu 1, 0, 1, 0, 1. Né? É claro, gente, que assim, se a gente escrever isso aqui em decimal, né, esse resultado é 21, né? 9 mais 12 dá 21. Então, esse número que você está vendo aqui nada mais é do que a representação binária do 21. Mas, de novo, né, não era necessário a gente saber converter, felizmente, nem de binário para decimal, nem de decimal para binário. Era só seguir a tabela dele, igual a gente faz, né, na base decimal, coluna por coluna, e chegar no resultado. Então, esse resultado, né, 10101, correspondia à alternativa D dessa questão. Muito bem. Bom, em cada aula eu vou fazer uma citação de alguém, então ninguém melhor para citar nesta aula, devido a essa questão, do que esta citação. Nunca estou realmente satisfeita por entender alguma coisa, porque, entenda-a tão bem quanto eu possa, minha compreensão só pode ser uma fração infinitesimal de tudo que eu quero entender sobre as muitas conexões e relações que me ocorrem, como o assunto em questão foi pensado pela primeira vez, etc, etc. Essa frase é de Ada Lovelace, matemática e escritora inglesa, condessa, a primeira programadora, reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. Computadores nem existiam nessa época, isso foi em 1842. Mas ela já criou os primeiros algoritmos, ou seja, ela criou uma sequência de passos para resolver problemas de matemática, né, na época de matemática superior. Né, ela trabalhava em conjunto com outro inglês chamado Charles Babbage, que estava desenvolvendo a teoria da computação ali, que seria só implementada muito mais tarde, mas ela já criou as bases, né, para resolver esse tipo de problema, e isso inclusive é utilizado até hoje. Esse algoritmo que ela implementou lá já é utilizado até hoje. Então, a Ada é considerada por isso como sendo a primeira programadora da história. Muito bem. Vamos agora para a questão 138, que agora já muda de assunto. Uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados, ok? Então, se a gente pensar aqui na palavra, né, lembra que o prefixo hecto é 100, né? E are é como se fosse o... Né, o are é o sufixo, né? Então, aqui nós temos um terreno assim, ó, né? Um terreno 100 por 100, o are isso representa mais ou menos, né, quadrado. Então, se você fizer 100 vezes 100, essa área aqui vai dar quanto? 10.000 metros quadrados. E diz o seguinte: um fazendeiro decide fazer um loteamento utilizando 3 hectares de sua fazenda, dos quais 0,9 hectare será usado para a construção de ruas e calçadas, né, natural, e o restante será dividido em terrenos com área de 300 metros quadrados cada um. Tá? Gente, tem gente que gosta até, né, quando lê o Enem, né, já vai grifando essas informações-chave aqui, né? Pode ser bem interessante isso, né, para você não se perder. Esta questão em particular tem várias informações numéricas. Os 20 primeiros terrenos, lotes, vendidos terão preços promocionais de 20.000 cada. Né? Então, 20 vezes 20.000, a gente sabe quanto deu. E os demais, 30.000 cada. Né? O problema é que a gente não sabe quantos são esses demais lotes para poder fazer a conta. Por que você está falando isso, Alex? Vamos ver o que ele vai perguntar. Nas condições estabelecidas, o valor total em real obtido pelo fazendeiro com a venda de todos os terrenos será igual a... Ok. Gente, outra sugestão que eu sempre dou para vocês em questão do Enem, né, é essa aí, né, de você... de qualquer questão, retirar aquilo que é essencial é fundamental, não só em matemática, como em todas as matérias. Essa técnica de grifar pode ser muito boa, né, para você não perder um número,
ok? E a outra é você organizar seu raciocínio. Então, a primeira coisa que eu faria é, se nem tudo, né, é lote, né, você tem lá as ruas e tal, vamos descontar. Os 3 hectares menos 0,9. 3 menos 0,9, você tem 2,1 hectares de área vendável. Então, isso aqui vai virar terreno, o resto é rua e tal. Ok, então agora, né, como a medida do lote foi dada em metros quadrados, vamos fazer uma regra de 3 simples. A gente sabe que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Queremos saber 2,1 hectares x. Como que faz isso mesmo, Alex? Multiplica cruzado aqui, ó. 1 vezes x dá x e 2,1 vezes 10 mil, né? Você só chega a vírgula para a direita, né? 2,1 vezes 10 mil, vamos lá. São 4 zeros aqui, ó, chegou a vírgula. 1, 2, 3, 4, 21 mil metros quadrados. Então, essa é a área vendável. E agora a gente faz outra regra de 3, porque a gente sabe que um terreno corresponde a 300 metros quadrados. N terrenos que ele vai vender, o que nós queremos descobrir, são o que a gente acabou de calcular, os 21 mil metros quadrados. Então agora vocês fazem da mesma maneira, né? Regra de 3 aqui no caso. Multiplica aqui, ó, 300 vezes N igual a 1 vezes 21 mil. Então ficou assim, ó, 300N igual a 21 mil. Você já pode simplificar, 2 zeros de cada lado. Invertendo a operação, o N vai ser 210 por 3, ou seja, nós temos 70 terrenos que são a área vendável. Perfeito. Bom, agora sim, né? Agora nós podemos fazer a conta do total que será arrecadado. Essa parte aqui é independente, né? São 20 terrenos a 20 mil cada um, multiplicando, 400 mil reais. Bom, se são 70 terrenos, 20 na promoção, quantos serão vendidos fora da promoção? 70 menos 20, faltam 50 terrenos. Esses 50 terrenos fora da promoção serão vendidos a 30 mil cada um. Então, 50 vezes 30 mil, 1,5 milhão de reais. Né? E agora basta somar esses dois valores. Né? Somando tudo, 400 mil com 1,5 milhão, valor total obtido, 1.900.000 reais. Então, repara que não é uma questão difícil, né? Mas ela seguia uma sequência de passos. Né? Primeiro, você tinha que descobrir a área vendável. Em segundo lugar, você tinha que descobrir quanto que corresponde isso em metros quadrados, porque a área de cada terreno foi dada em metros quadrados. E terceiro, você tinha que fazer outra regra de 3 para saber essa metragem equivale a quantos terrenos. Né? E, finalmente, ainda tinha uma conta final, né? Você tinha que ver o preço total arrecadado pelos terrenos em promoção e o preço total arrecadado pelos terrenos que não estão em promoção e somar. Então, de novo, não é difícil, mas é fazer uma sequência de passos. Então, eu sugiro que você acostume, né, a fazer isso no Enem. A resposta nossa é a letra C, né, do caderno amarelo, mas eu digo assim, gente, você organizar seu raciocínio para você não perder muito tempo. Conforme você organiza seu raciocínio, você faz mais rápido. Eu sei que você pode falar assim, Alex, mas eu vou perder ali 1 minuto organizando, sim, mas depois você vai ganhar esse tempo, né, na resolução da questão. Né? Então, nas exatas em geral, você organizar seu raciocínio é importante. Tem uma matemática que falou o seguinte, uma frase que eu adoro, assim, é pense antes de pensar. Então, é isso que você está fazendo, você está olhando a questão e pensando como que eu vou resolver essa questão. O que nós vimos hoje? Né? O sistema romano de numeração, né, usando aquelas letras, o sistema binário de numeração, que é o sistema dos computadores, dos algoritmos. Trabalhamos com conversões de unidades, né, e especialmente também com regra de 3 simples, né, que é uma coisa recorrente, gente. Regra de 3 simples é básico, não só para a matemática, para todas as exatas e até para outras questões. Essas aqui são as nossas referências, ok? Lembrando aqui que no Enem eu estou usando a sequência de questões do caderno amarelo, tá? Só para você ter uma referência. Eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que vocês devem estar aqui conosco na resolução das próximas questões. De novo, nós vamos resolver todas as questões do Enem passado, mais ou menos no ritmo de 3 questões por aula. Muito obrigado e até a próxima aula do Enem.